Olá, eu sou Alan Perazzo, eu faço parte do quadro técnico dos contadores da Econtap, empresa que presta serviço à Prefeitura Municipal de Teolândia. E hoje estou aqui para apresentar a audiência pública relativa ao segundo quadrimestre de 2023. Então, damos início a apresentação da audiência pública relativo ao segundo quadrimestre de 2023 da Prefeitura Municipal de Teolândia, onde iremos apresentar a avaliação e o cumprimento de metas fiscais. Então, começamos aqui com as receitas e as despesas orçamentárias. Vamos também abordar a receita corrente líquida, a despesa com pessoal, traremos a despesa o pessoal já falei, o duodécimo, as despesas com saúde, as despesas com Fundeb, com educação, o MDE, o resultado primário, a dívida consolidada e também o resultado nominal. Então, antes de mais nada, é bom a gente frisar, tocar aqui a legislação que trata sobre audiência pública, onde fala lá no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal que até o final dos meses de fevereiro, de maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Isso em audiência pública, nesse caso aqui de forma virtual. Iniciamos com as despesas, onde trazemos um quadro aqui que demonstra a despesa total projetada para o exercício de 2023, a monta de 85 milhões. Né? Vale salientar que essa despesa projetada ela foi fixada na Lei Orçamentária Anual, aprovada no ano anterior, certo? Então, diante da despesa fixada, temos realizado até o final do segundo quadrimestre o valor de 47.232.000, sendo elas despesas correntes e despesas de capital, onde a despesa corrente ficou na monta de 42.187.000 e a despesa de capital ficou pouco mais de 5.044.000. Já se tratando das receitas, de igual forma, 85 milhões foi o valor estimado, né, equilibrado com as despesas, também trazida pela Lei Orçamentária Anual, onde o município arrecadou, até o final do segundo quadrimestre, a monta de 45.521.249,80, sendo desse total arrecadado 49.226.000 referente a receitas correntes, onde houve dedução do Fundeb na monta de 4.337.000 e receita de capital foi o total de R$ 632.220,23. Destrinchando aqui as receitas, podemos observar que de um total de 45.521.000, né, um destaque para o FPM, onde foram arrecadados 18.180.000, equivalente a 39,94% de toda a receita que o município arrecadou. Em segundo lugar, temos as receitas do Fundeb, com um total de R$ 16.446.590,64, com a porcentagem de 36,13%. No terceiro item, vamos falar aqui sobre a receita corrente líquida, que é um importante indicador que o governo dispõe para cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes subtraídas pelas receitas redutoras para o Fundeb. Então, temos aqui dois valores: receita considerando o limite de endividamento na monta de R$ 67.044.321,75 e a receita corrente líquida para limites de despesa com pessoal. Esta não considera emendas individuais e parlamentares. Por isso que o valor fica um pouco menor, sendo 65.001.000 reais, R$ 1,75.
Agora, em relação à despesa com pessoal, vale salientar aqui a forma da lei, no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde define que o município não poderá exceder 60% da receita corrente líquida, sendo desse valor 54% Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Então, temos aqui, no Poder Executivo, a receita corrente líquida na monta de 65 milhões, as despesas de pessoal até o final do segundo quadrimestre totaliza 35 milhões 970 mil, o que equivale a 55,34% da receita corrente líquida, ultrapassando em 1,34% o limite máximo. Duodécimo. No artigo 29A da Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que o total da despesa do Poder Legislativo, incluindo os subsídios dos vereadores, excluindo os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, que é 7% para os municípios com população de até 100 mil habitantes. Esse valor foi baseado no total arrecadado do ano anterior, em 2022, que formou a monta de 37 milhões 593 mil. Para o repasse, no exercício 2023, que vai de janeiro a dezembro, o município tem a obrigação de repassar o valor proporcional de cada mês, um total de R$ 2.631.530,51, sendo que até o período de agosto de 2023, o Poder Executivo repassou para a Câmara R$ 1.754.353,68, equivalente a 66,66%. Agora, se tratando das despesas com saúde, dos recursos próprios que o município arrecadou até o segundo quadrimestre, temos aqui que os municípios deverão aplicar no mínimo 15% das suas receitas próprias em gastos com saúde, como prevê a Lei Complementar 141, no artigo 7º, onde fala expressamente que os municípios e Distrito Federal aplicarão anualmente em ações de serviço público de saúde 15% da arrecadação própria. Logo, temos que o município de Holândia arrecadou até o segundo quadrimestre, até o mês de agosto de 2023, de recursos próprios, a monta de R$ 26.217.000. A aplicação mínima seria R$ 3.932.000 e o município aplicou até o final de agosto R$ 4.128.000, um pouco a mais do limite mínimo, ficando aí com um percentual de 15,75%. Para as despesas com Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Um breve conceito, podemos dizer que é um fundo criado para juntar recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento e uma nova distribuição dos investimentos na educação. A Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, define lá no artigo 26 que pelo menos 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei será destinado ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. A despesa com Fundeb, né, o quadro demonstra que foi arrecadado até o final do segundo quadrimestre a monta de R$ 16.560.276,02, onde a aplicação mínima para atingir os 70% seria R$ 11.592.000. E até o final do mês de agosto foi aplicado R$ 14.351.000, equivalente a 86,66%, acima do limite mínimo. Porém, vale frisar que a aplicação ela é no exercício, ou seja, o município tem até o final de dezembro para cumprir essa aplicação. Porém, já vem aplicando dentro dos quadrimestres. Agora, se tratando da educação, despesas com educação, o MDE,
manutenção, de desenvolvimento do ensino, onde temos que os municípios possuem um grande desafio todos os anos, que é precisar gastar com responsabilidade no mínimo 25% das receitas resultantes dos impostos e outras transferências constitucionais legais. Então, a Constituição Federal, ela destaca lá no artigo 212 que a União aplicará anualmente, nunca menos que 18%. Isso é para o governo federal. E os municípios, 25% dos recursos próprios. Então, vale frisar que a lei ela é bem clara quando fala a União aplicará anualmente, como os municípios também, anualmente. Então, temos aqui no segundo quadrimestre, onde o município arrecadou, na base de cálculo, 38.440.000, a aplicação mínima seria 18.777.000, e o valor aplicado foi 18.148.000, ou seja, 24,16%, um pouco a menos. Porém, a legislação, ela diz que o município deve aplicar até o final do exercício, ou seja, dentro do exercício tem que aplicar o mínimo de 25%. Estamos no segundo quadrimestre no patamar de 24,16%. A diferença é muito pouca, que no próximo quadrimestre, certamente, o município aplicará o recurso. Agora, partindo para o resultado primário. Um breve conceito, podemos esclarecer aqui que o resultado primário é definido pela diferença entre as receitas e despesas do governo, excluindo-se das contas as receitas com despesas com juros, as despesas e receitas com juros, excluindo-se. Nesse caso, a diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário. Então, o quadro podemos demonstrar aqui que houve um resultado superavitário, ou seja, um superávit, pois as receitas fiscais foram superior às despesas fiscais. Temos o total aí de despesas fiscais até o final do segundo quadrimestre, na monta de 45.311.000. E para as despesas fiscais, temos aí o valor de 45.175.000, uma diferença de 135.951 reais e 58 centavos. Agora, falando sobre as dívidas, fundamentamos que através do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. No quadro, podemos observar aqui a dívida consolidada líquida entre o exercício de 2022 e o final do segundo quadrimestre. Então, no final do exercício de 2022, a dívida consolidada líquida estava em 64.844.000. E ao final do segundo quadrimestre deste ano, de 2023, temos o valor de 62.507.563 reais e 87 centavos. Logo, podemos destacar o resultado nominal, que é a variação da dívida consolidada líquida. Essa é um resultado em que a dívida aumentou ou reduziu de um período para o outro. Então, como podemos comprovar na planilha, no quadro, um destaque aí que em 31 de dezembro de 2022, como eu falei no quadro anterior, a dívida consolidada líquida estava em 66.271.000, o que representava no período 97,51% da receita corrente líquida, já cumpria o endividamento, que o limite é 120% da receita corrente líquida. E ao final do segundo quadrimestre, agora, a dívida diminuiu, está em 64.317.000, e a receita corrente líquida 67.044.000, ou seja, diminuiu também o percentual de endividamento, trazendo aqui no segundo quadrimestre de 2023 a porcentagem de 93,23%, onde o limite é 120% da receita corrente líquida. E o resultado nominal apresenta, assim,
um valor positivo, ou seja, a sua dívida diminuiu de um período para o outro, um valor de R$ 2.336.442,95. Sendo assim, nós finalizamos aqui a nossa audiência pública, trazendo esses dados, que foi o resultado orçamentário diante da meta fiscal do segundo quadrimestre de 2023. Os dados apresentados podem ser comprovados através do link do site da Prefeitura de Teolândia, né? www.teolândia.ba.gov.br, como também no site do Tribunal de Contas da União, perdão, do Tribunal de Contas dos municípios aqui do estado da Bahia, através do site www.etcm.ba.gov.br. Todos os processos de pagamento, todos os documentos estão digitalizados e prestado contas ao Tribunal de Contas, e lá está disponível na íntegra. Agradecemos a audiência de todos vocês e qualquer dúvida estamos à disposição. Tá aí nossos contatos para esclarecer eventuais dúvidas. É isso aí. Muito obrigado.